Agora, a nossa série especial. Durante a semana, o Jornal da Record mostrou a necessidade da reforma da Previdência para o país. Na reportagem de hoje, você vai conhecer os maiores devedores da Previdência. Empresas públicas e privadas acumulam uma dívida de quase R$500 bilhão. E grande parte desse dinheiro dificilmente será recuperada. Carlos contribui há 43 anos para a Previdência, mas mesmo aposentado, ainda precisa trabalhar. Eu tenho encontrado a pessoa que tinha uma situação razoável e ela está morando numa favela. Aqui na favela, aqui próximo, daqui inclusive. É dolorido. É dolorido, é dolorido. A situação teria sido mais tranquila se ele tivesse recebido as verbas rescisórias da empresa onde trabalhou por quase 30 anos, a Varig. Mas a maior companhia aérea do Brasil até a década de 90 faliu, deixando milhares de ex-funcionários na mão. Carlos ficou também sem a previdência complementar, que era administrada por um fundo da empresa. Era o governo. Era ele quem deveria estar em cima daqueles que estão descumprindo a lei e fazendo com que pagassem. O que é direito do funcionário, porque eles, na verdade, recolheram da folha de pagamento dos funcionários e não repassaram. Com a falência em 2006, a Varig deixou uma dívida de mais de R$3 bilhões e 700 milhões com a Previdência Social. Ela lidera a lista dos maiores devedores da história da Previdência. Em seguida vem a JBS, com R$1 bilhão e 800 milhões em dívidas. Na terceira posição, também está outra empresa aérea, a VASP, que teve a falência decretada em 2008 e deve mais de R$1 bilhão e 600 milhões ao INSS. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na lista dos 500 maiores devedores estão grandes empresas, bancos públicos e privados, além de prefeituras e governos estaduais. As dívidas começaram na década de 60 e de lá para cá só aumentaram. Os devedores juntos deixaram de repassar mais de 426 bilhões de reais, quase 3 vezes o valor do rombo da Previdência divulgado no ano passado, de 151 bilhões. Dinheiro de contribuição que era recolhido dos trabalhadores, mas não era repassado ao INSS. E como algumas empresas devedoras já não existem mais, vai ser muito difícil recuperar o dinheiro. Além disso, existe aquele refis. Então, quando uma empresa está devendo, ela faz um refis e aí ela começa a pagar em 60 meses, depois ela começa a ver que não consegue mais pagar, faz um outro e vai se beneficiando dessas vantagens, que para a empresa é muito bom, mas para a saúde da Previdência é péssimo. O que as empresas fazem é usar as brechas na lei para aproveitar a lentidão da justiça e adiar o pagamento das dívidas. A falta de cobrança e de fiscalização adequadas também colaboraram para transformar a Previdência num problema financeiro. O déficit da Previdência é sim impactado por um desvio, é impactado por má gestão, é impactado por erro de planejamento. Agora, querer discutir nesse momento qual deles é mais relevante não muda a situação. A situação é real. Nós não precisamos fazer grandes contas para saber que a gente arrecada menos do que paga e a cada dia isso vai ficar pior se não fizer uma reforma. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pouco mais de 70 bilhões de reais têm chances remotas de voltar ao INSS, mas ainda é possível recuperar 166 bilhões. Ainda assim, o retorno é lento. As medidas tomadas pela Procuradoria só ajudaram a recuperar no ano passado 1% do total. O déficit da Previdência é um dos argumentos do governo para implantar a reforma e frear a dívida. É bom lembrar que existem milhões de ações judiciais, tá? Milhões, na faixa de milhões mesmo de ações judiciais da própria PGFN para tentar recuperar essa dívida, mas é um processo que não é tão simples, né? Até porque o fato de estar inscrito na dívida ativa indica que, em termos administrativos, a pessoa, a empresa já fez todos os recursos possíveis, mas ela ainda pode estar com recurso na Justiça. O relator da reforma da Previdência na Câmara reconhece a necessidade de ter mais rigor na cobrança dos devedores. Colocamos vários dispositivos, inclusive criminalizando a fraude contra o pagamento da Previdência.
Sobre os grandes devedores da Previdência, não conseguimos contato com o administrador da massa falida da VASP. A administradora da massa falida da Varig informou que, por lei, deve pagar pela ordem as dívidas trabalhistas, os credores e só depois a Previdência. A JBS informou que os débitos previdenciários mencionados são de conhecimento da empresa e que nos vencimentos desses débitos fez pedidos de compensação com créditos a receber da própria Receita Federal. Tais pedidos ainda não foram aceitos pela Receita. Informa ainda que possui mais créditos a receber do que débitos a pagar. A JBS também afirma que os valores que são descontados de seus colaboradores são pagos em dia e dentro do prazo estabelecido por lei.